Check, check, check. The Estamos broadcast is ao on. vivo, gente! Boa noite, família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite, amigos. Boa noite, visitantes da página. Já aproveito e deixo a dica aqui. Curta a nossa página e acompanhe o nosso movimento Dá um Chute no Preconceito. Hoje, assim como divulgado nas nossas redes sociais, eu vou ocupar um lugar diferente aqui na live. Eu vou ficar ao lado da Fabiana de Paula para falarmos um pouco sobre aprendizado em tempos de pandemia. Hoje quem vai me substituir aqui na bancada será o Afonso Forne, que na live anterior intermediou os comentários do público aqui com os convidados. E hoje esse papel tão importante que é a interação de você aí de casa com a gente, vai ser feito por mim, eu vou ficar controlando esses comentários, então comentem, participem, deixem suas dúvidas, seus comentários, que eu vou fazer a leitura deles ao longo da live. Então, Afonso, vou passar o bastão para ti. Hoje está contigo essa responsabilidade de levar informação para as pessoas. Bora lá! Tranquilo. Obrigado, Jonas. Agradecendo já a presença a disponibilidade da Fabiana, que é nossa conhecida do grupo, que é uma das nossas mentoras, junto como a gente já comentou em outras vezes, 2, 3 famílias se juntaram para um projeto louco de juntar as famílias para quebrar o preconceito, e a Fabiana era uma das profissionais que a gente sempre cita, estava junto com a gente lá no início. Pegou a Dorinha com 20 dias, a Lulu com 2 meses, e isso um dos fatos que a gente vai levantar hoje, dessa importância da psicopedagogia vir desde de tenra idade para ir preparando esse cognitivo que é tão importante para o aprendizado para toda a vida. Então, eu dou boas-vindas a todos que estão assistindo e espero que tenhamos uma noite bem agradável, bem instrutiva a todos. Fabiana, por favor. Boa noite a todos. O meu nome é Fabiana, eu sou psicopedagoga. Como o Afonso já disse, eu conheci o grupo quando ele se formou. Na verdade, a gente foi se conhecendo e foi formando o grupo alguns anos atrás. E eu trabalho com algumas das crianças que hoje já são grandinhas, né? Mas que começaram comigo já bem pequenas, né? E eu vim para ajudar no que eu puder, para tentar desvendar um pouco o como, né? Como a gente vai conseguir trabalhar nesse período que está sendo bem sensível, principalmente para a gente que está com as crianças todas em casa. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Jonas, tu pode te apresentar mais especificamente agora, não como mediador, mas como participante e pai da Lulu e do Enzo. Agora eu tô contente, porque agora eu tenho tempo para falar. Agora eu sou um convidado que vou falar muito. Bom, gente, eu sou o pai do Enzo e da Luísa, sou esposo da Ana, mais conhecida por Aninha. Em 2014, mais precisamente em dezembro, dia 14, a gente foi presenteado com a Luísa, e que nos colocou de cabeça nesse universo da síndrome de Down. E em 2015, a Luísa e a Dora se cruzaram, para quebrar, elas se cruzaram para quebrar preconceitos, para quebrar os paradigmas presentes na sociedade de Gravataí, não só de Gravataí, mas né, a gente vai ao infinito e além, com o objetivo de mostrar a capacidade, o potencial deles, né? Quando se fala em deficiência, logo vem na mente das pessoas algo que limita, né? Mas uma frase do Alex Duarte que ficou na minha cabeça: o contrário de deficiente não é eficiência, não é eficiência, né? Então, o contrário de eficiência é ineficiência. Então, a gente está aí para mostrar que eles são capazes, que vão ser independentes, vão ter seu trabalho, vão estudar, vão ter seus colegas, vão ter sua vida, e a gente está aqui com esse objetivo, então, né?
construir uma sociedade melhor, com mais empatia, mais cuidado com o próximo, e vamos lá, é difícil, construir sonhar é difícil, mas a gente tem que sonhar alto para conquistar. Um dia a gente consegue, então estamos aqui para isso. Perfeito, Jonas, muito obrigado. Então, sem mais delongas, acho que vamos começar então com informação. Então, eu já faço a primeira pergunta para a Fabiana, para ela nos brindar com a resposta. Então, assim, todos os papais e mamães estão enlouquecidos em casa com as tarefas escolares ou com os atendimentos terapêuticos online. É uma novidade, né? A maior dificuldade é a concentração dos filhos nas atividades. Mantendo uma rotina de aprendizagem fora da escola e fora do ambiente clínico que eles já estão acostumados normalmente. E a primeira pergunta vem nesse sentido. Como manter essa concentração e o foco nas atividades para que eles rendam satisfatoriamente? Por favor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a casa não é a escola, né? Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em atividades dentro de casa, aulas online, atendimentos online, a gente tem que ter um nível de expectativa adequado para esse momento. Porque as crianças estão fora da escola, estão sem os colegas, estão sem os professores, os pais não são os professores e o ambiente não é preparado para isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um nível de expectativa adequado. Não se vai conseguir o mesmo tempo de concentração e o mesmo nível atencional que se tem na sala de aula dentro de casa. Mesmo que se prepare um ambiente com o melhor que a gente puder preparar, não é a mesma coisa. Então, assim, reduzir a expectativa é o melhor. Ajustar e entender que as crianças que estão em casa e que estão estudando em casa, elas estão sendo ensinadas pelos pais e não pelas professoras. E a maioria deles não estudou pedagogia, nem psicopedagogia, e nenhuma dessas profissões que é apta para lecionar na sala de aula. Então, assim, quando a gente estuda, a gente aprende como fazer da melhor forma possível, e mesmo assim, a gente sabe que tem percursos. Então, assim, depois a gente vai falar sobre algumas dicas que facilitam o tempo atencional, facilitam o processo atencional, mas reduzir o nível de expectativa é a primeira coisa. E entender que nós não estamos na sala de aula, o que a gente está proporcionando para as crianças em casa não é aula, né? É uma estimulação cognitiva no máximo, um acompanhamento do conteúdo, uma forma de não perder esse vínculo, mas a gente sabe que não é a sala de aula. Então, assim, precisamos pensar um pouco além de concentração e conteúdo. A gente precisa pensar que nós vamos passar praticamente até o final do ano numa coisa muito parecida com isso que está acontecendo. E isso a gente está plantando dentro dos nossos filhos, né? Então, assim, que tipo de lembrança eu estou deixando a respeito desse período? Que tipo de sentimento eu estou plantando a respeito desse período? Eu acho que isso ainda é mais importante do que o conteúdo que vai se poder recuperar daqui para frente. Se não se recupera agora, se recupera no ano que vem. Mas tornar esse processo um sofrimento é pior ainda, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que muito mais importante do que conteúdo e atenção é a gente perceber como nós estamos levando esse processo e como as crianças estão recebendo esse processo, né? Como é que elas estão recebendo isso? Como é que está sendo para elas? Está sendo um sofrimento? Então, não adianta aprender o conteúdo, né? Então, assim, é nisso que a gente tem que pensar. O processo atencional da criança, quanto menor a criança, menor o tempo de atenção. Então, assim, há que se considerar que na sala de aula ele já é curto. Imagina dentro de casa. Então, assim, é onde a gente está vendo a vida passar. A gente vê porque a gente faz home office e sabe como isso funciona, né?
A gente está trabalhando e a vida está passando. O nosso processo atencional ele já é curto por causa disso. Imagina das crianças, né? Então, assim, existem meios de facilitar, mas facilitar mesmo seria entender que não é escola, não é aula, não pode ser um sacrifício e não pode ser uma tortura. Essa é a parte mais importante da gente entender agora. Muito bem, eu acho que a grande sacada é essa, Fabiana, que tu comenta, porque nós, eu e o Jonas, passamos por isso, que nós temos os filhos em idade escolar e idade escolar no começo, né? E acho que a maior tensão ainda é nossa, com medo de deixar a carruagem passar e a gente perder por não saber, por não ter essa didática, porque a gente não estudou para isso. Então, eu acho que a maior tensão que envolve todos que estão passando por isso é exatamente essa, de estar pecando por não saber fazer. E aí a gente fica muito preocupado, nervoso. E o conteúdo se recupera, né? O conteúdo vai se recuperar daqui para frente. As crianças estão... Eu posso ensinar todo o conteúdo de uma forma mais leve dentro de casa, usando atividades do cotidiano e vou trazer muito mais ganho ensinando atividades de vida diária e ensinando conteúdo do que realmente somando 2 mais 2. Né? Então, assim, é interessante a gente pensar a respeito disso, porque eles não vão ter essa idade o resto da vida. Né? Então, assim, eles não vão ter 4 anos, eles não vão ter 5 anos. E essa confusão toda, ninguém estava preparado, né? Então, assim, nem a gente em clínica, nem o pessoal da escola, nem os pais em casa, nem as crianças, ninguém estava preparado para isso. Então, essa confusão é uma natural de tentar ajustar as coisas. E vai ficar meio confuso ainda, mas vai passar. E as crianças vão conseguir recuperar o conteúdo, porque todas elas são capazes de fazer isso, só tentando, só a gente precisa fazer com que esse processo seja mais leve, menos sofrido do que os comentários que a gente escuta às vezes dos pais, assim como tu estava me dizendo, os pais entrando em sofrimento porque está passando o ano e ela não aprendeu, e ela não viu, e ela vai ficar para trás. Não vai. A gente recupera. Perfeito. Sim, Fábio. Oi. Incluindo um comentário já meu aqui, me metendo, tu falaste, né, que nós... tudo se recupera, né? Mas uma coisa importante que as pessoas, eu acho, precisam saber é que muito pode estar gerando um trauma, às vezes, na criança, que vai demorar muito tempo para recuperar esse trauma. O trauma de aprender, às vezes, na marra, na força, porque os pais que hoje estão em casa acompanhando, eles não são capacitados para isso, né? Então, aquela pressão exercida pela criança pode causar danos até irreversíveis ao longo do desenvolvimento da criança. Exatamente. Buenas. Jonas, então, já que tomaste a palavra, direcionarei a ti a próxima pergunta exatamente nesse sentido. A gente quer saber de ti e da Ana, mas através de ti, qual a maior dificuldade que vocês estão observando, tanto para a Luísa quanto para o Enzo, que está nesse processo das aulas remotas, das aulas online, desse aprendizado? Bom, o maior complicador que nós notamos é o foco, a concentração. É muito fácil eles perderem a concentração aqui em casa, até porque tu tá fugindo de uma rotina que eles já estavam acostumados, né? Eles acordavam às 6 da manhã, escovavam os dentes, vestiam o uniforme, tomavam um café, entravam no carro e nós íamos para a escola. 7 horas eles estavam iniciando lá na escola, 7 horas da manhã, 7h15, 7h20. Replicar isso em casa, nesse universo, na cabeça da criança é muito difícil. Nós até tentamos manter a rotina de botar o uniforme e tudo, mas na hora que nós estávamos botando o uniforme na Luísa, a Luísa já prontamente foi pro carro.
E não adianta, ela quer ir para o carro porque ela, é a rotina dela, né? É levantar cedo, botar o uniforme para a escola. E aí nós desistimos disso, de criar uma rotina, porque uma rotina nova, né? Que é a nossa casa, né? Enfim. E além disso tudo, eu também estou trabalhando de casa. Então, o universo deles, a cabeça deles, quando o pai está em casa, é para brincadeira, é para jogar, é para sair. Um tempo que a gente não sai de casa, eu tô com saudade de sair, mas não vamos sair. Então, esse é o universo deles, a cabeça deles está nisso, sabe? Então, a maior dificuldade mesmo é tu sentar com eles e eles ficarem concentrados nas atividades das aulas que a escola tem passado. Eu acho que é o que todo mundo está enfrentando. No nosso caso, a Luísa ela está na pré-alfabetização e o Enzo já está alfabetizado. O Enzo está no segundo ano e no ano passado ele teve essa fase de alfabetização e foi muito importante nesse processo as aulas presenciais. Inclusive ele teve até um reforço com a psicopedagoga da escola justamente para ajudar ele na concentração. Isso no ano passado, né? E aí ele conseguiu ser alfabetizado. E a Luísa está no pré-5, né? Então, a gente meio que fugiu na pandemia, a gente fugiu desse período que é tão importante a presença de um professor. E a Luísa, ano que vem, se tudo der certo, vai estar no primeiro ano, se essa pandemia passar e se tudo voltar a uma certa normalidade, a Luísa vai estar no primeiro ano, no ano que vem. Então, a nossa dificuldade é essa, é a concentração. Muito bem, como todos, eu acho, né? A gente tem essa... A primeira pergunta para o Fabiano foi exatamente isso, e tu vem a juntar a tua informação, que é o nosso sofrimento aqui, mas que professores já estão acostumados a lidar com isso, porque tem as crianças na mesma idade e em grupo, sabem como lidar, sabem estratégias que a gente talvez não saiba, nem tem por que saber, porque a gente, exatamente por isso, né, a gente não estudou para isso. Né, o arquiteto não teve didática, o informata não teve didática, então é complicado. Fabiana, o acompanhamento do profissional terapêutico que trabalha com a criança é muito importante junto à escola, para que se construa a evolução que tanto se almeja, né? Quando se está falando de crianças atípicas, principalmente. Existem essas dificuldades, e quais seriam no acesso dos profissionais às escolas, tanto particulares quanto públicas, e nesse novo normal que nós estamos vivendo, que é esse tempo de distanciamento social, com aulas online, como é que estão essas dificuldades ou facilidades, né? Como é que está esse acesso agora e como é que é em tempos comuns? A escola, quando ela busca a parceria do profissional que está atendendo a criança no processo clínico-terapêutico, ela continua com o mesmo sistema. Então, assim, as escolas que são acessíveis, elas continuam acessíveis, mesmo online. Porque a gente recebe WhatsApp, recebe vídeo das crianças, recebe, algumas professoras me mandam um material, olha, o que tu acha? Tu acha que eu consigo mandar para casa? Tu acha que a mãe dele vai conseguir fazer com ele? Sugere alguma coisa, porque ele não escreve, ele não lê, o que tu acha que eu posso mandar? Então, a gente troca, né? E as escolas que têm menos vontade de colaborar, elas continuam da mesma forma. Elas continuam não colaborando da mesma forma online. Mesmo que a gente entre em contato, a gente vê que é difícil o acesso, a gente não consegue falar com o professor, porque tem que falar com o coordenador, porque tem que falar com o gestor, porque tem que falar com o diretor, o pastor, e assim vai. A gente tem que falar com todo mundo antes de chegar na professora, que é o que nos interessa nesse momento. E, às vezes, o que a gente quer levar é uma informação que vai facilitar muito o trabalho dela, porque no trabalho clínico a gente está acostumado com a criança sozinha, que é o que hoje os pais têm em casa. Como é que eu trabalho
com a Dora sozinha para a Dora prestar mais atenção? Como é que eu trabalho com a Luísa para a Luísa prestar mais atenção? Tipo, o que elas gostam, o que elas não gostam, como é que elas trabalham melhor, né? Num ambiente individual. Então, assim, as pessoas com quem eu me comunicava antes, eu continuo me comunicando da mesma forma e até mais agora, em função de ser mais necessário esse auxílio, né? A gente tem, por todos os canais, pelas páginas, às vezes as mães me acham, às vezes as professoras me acham porque a mãe disse o meu nome, olha, ela que atende, acha lá numa página, numa rede social, entra em contato, olha, eu vi isso, tu acha que dá? Então, assim, é possível a gente ajudar, a gente deve se ajudar, né? A gente precisa se ajudar nesse momento. Vou falar, nós profissionais clínicos, estamos à disposição, né? Eu, de todas as pessoas que eu conheço, não conheço nenhuma que se nega. Mas, né, é uma questão de quando tu precisa de ajuda, tu procura e eu te dou a ajuda que tu precisar, né? Eu estou aqui para te ajudar. É o que eu sempre digo para todos com quem eu trabalho aqui na clínica. Olha, dá o número do meu telefone para a professora. Dá o número do meu telefone para a professora da sala de recursos e diz para ela que se ela precisar de ajuda, ela pode me mandar um WhatsApp que eu respondo e a gente conversa. E eu acho que é desse jeito que precisa ser. Antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia, muito mais ainda, porque a coisa vai embolar quando tudo isso acabar. E quando a gente fala sobre isso, né, agora me veio, tu falando, e me veio quando a Dora estava contigo, que tu esteve na escolinha, era uma escola de educação infantil, que não tinha, vamos dizer que não tem o compromisso da alfabetização, mas tem todo um preparo que se faz, e tu fosses lá, orientaste as gurias, trocasse com elas, e isso é muito importante. Isso foi essencial para a Dora poder estar naquele ambiente e se sentir pertencente, que isso é muito importante, ela poder desenvolver as capacidades, e acredito que com a Luísa seja a mesma coisa, essa troca com a profissional e com a escola, para poder ter esse ambiente melhor, para a gente, pais, a gente se sentir mais seguro também, né? É isso aí. E às vezes a conversa que o profissional tem com o pai não é a mesma conversa que vai ter com a gente, com colega, são outros termos, são outras profissional para profissional, claro. Né? Tu consegue ficar mais à vontade para conversar, para pedir ajuda, o tipo de ajuda que tu precisa. Tu não vai dizer para o pai do teu aluno que tu não consegue. Porque por causa do envolvimento emocional do pai, às vezes tu te melindra de falar algumas coisas, certamente, e é claro, acontece. Fala, Jonas, por favor. Não, eu ia dizer que a importância também da FAB, do profissional, junto com a escola, a gente ainda, comparando com o longo da educação, dos anos da educação, da história da educação, a inclusão é muito nova, muito recente, é uma semente ainda. Sim. Então, construir isso da escola regular, a presença do profissional orientando aos professores, a própria escola. Nós também tivemos a presença da Fabiola, da Camila. Fábio, eu não sei se chegaste aí também, acho, na escola da Luísa, não lembro agora. Mas é importante porque é um processo novo para todo mundo, para a escola, para nós, né? O processo de inclusão, né? Antigamente, se tu for analisar o caminho mais fácil, joga eles num centro de convivência e era isso, capacita as pessoas que estão lá e deixa eles lá. Né? Para que treinar um professor na escola para ensinar uma pessoa diferente, dita diferente? Né? Capacita um, coloca no centro e vão para lá. E é isso que nós estamos tentando evitar, e tem muitos movimentos a favor disso. Né? A gente sabe aí muitos projetos de lei, não é só a PL 3803, tem mais outros. E vamos construindo. O caminho não é fácil, mas a construção precisa ser feita. É verdade. Esse é o meu comentário. Na verdade, a gente não está construindo, né? A gente está derrubando um muro, né? A gente está derrubando. Primeiro a gente derruba, o muro de depois Berlim. A gente constrói. A experiência dos nossos...
a experiência dos nossos antecessores nesse movimento de 20 e tantos anos, né, Jonas, que a gente se espelha e se inspira nos mais velhos da FAD, que tem os filhos já adultos, adolescentes para adultos. Eu imagino que eles enfrentaram, e a gente já tem muitas pedras já colocadas no caminho para a gente pisar, e a gente está colocando outras para quem vem atrás, e assim sucessivamente vai acontecendo. E isso é o que nos encanta, né, Jonas? De ver que é possível trilhar um caminho, mesmo que tortuoso, mas que vai ser mais fácil para quem vem depois de nós. E isso a gente está procurando. Fábio, mudando um pouquinho o foco da pandemia, nós tivemos várias demandas em relação a um conceito que é usado na psicopedagogia muito para o autismo, mas que se questiona muito se para os T21 é eficaz ou eficiente, né? Que é o conceito ABA. Ele é recomendado? O que tu tem para nos falar em relação a esse conceito ABA, essa aplicação em pessoas com síndrome de Down, T21? Assim, ABA é a análise do comportamento, né? Então, assim, ele é feito para pessoas. Independente de ser um T21, de ser um autista, de ser um TOD, de ser um TDAH, de ser uma criança típica ou neurotípica, né? Então, assim, ele é análise do comportamento. No que ele se baseia? Se baseia que quando eu estimulo um comportamento bom, ele tende a se repetir, assim como quando eu estimulo um comportamento ruim, ele tende a se repetir também. Então, é o quê? Analisar o que vem antes do comportamento, qual é o comportamento e o que vem depois do comportamento. Então, isso pode ser usado para qualquer pessoa. Né? Então, assim, a Dora se atira no chão do supermercado. Eu sei que ela não faz isso, porque a Adriana jamais permitiria, mas, né? Vamos fazer de conta que a Dora se atirou no chão do supermercado porque ela queria um chocolate, né? Vamos fazer de conta que a Adriana, né, não é a Adriana e pensou assim, vou te dar o chocolate para te parar. O que ela fez? Ela ensinou que quando ela se atira no chão, ela ganha mais rápido. Então, ela não vai ouvir o não. Isso é análise do comportamento. O que eu preciso fazer para mudar isso? Bom, aí eu vou analisar o que vai acontecer depois, se eu não der o chocolate, e explicar para ela como é que vai ser, e ensinar, reforçar os comportamentos bons e extinguir os comportamentos ruins. Todo mundo faz ABA. Todo mundo, toda pessoa que tenta educar uma criança faz ABA, né? Tu vai dizer, eu quero comer o sorvete antes de jantar. Não pode, meu filho. Se tu comer o sorvete, tu não vai conseguir comer a janta. Então, agora tu não vai comer depois. Se atirou no chão, gritou. Lá em casa, o que acontece? Olha, meu filho. Quando tu terminar de gritar, tu senta e come para poder comer o teu sorvete, porque não vai rolar, né? Então, assim, eu tô ensinando para ele que não adianta. Daqui a pouco ele rola no chão um pouco, aí senta, come e diz, eu posso comer meu sorvete agora? Pronto, eu não reforcei o comportamento ruim, né? Então, assim, ABA é análise de comportamento humano, que serve para qualquer ser humano. Típico, neurotípico e assim por diante. Então, assim, é um conceito bom, por quê? Porque ele estimula os comportamentos bons. Então, assim, ele faz com que a gente diminua a briga, a birra, o choro. Mas, claro que todos vão passar por esse processo e a gente vai ter isso mesmo quando a gente trabalha a ABA. Mas a gente vai, principalmente o que eu acho muito, muito positivo, é que a gente vai aprender a não reforçar o comportamento ruim. Então, assim, aquele comportamento que a gente não quer que aconteça, a gente vai aprender a não reforçá-lo. Isso é o mais importante, isso é meio caminho andado. Ele serve para qualquer pessoa e é cientificamente comprovado, tanto que agora dentro do rol da ANS é obrigatório pagar quando o médico exige a terapia. Então, assim, se o médico prescreve, precisa de psicopedagoga com treinamento em ABA, sou eu, né? Aqui em Gravataí, nesse momento, eu estou atendendo assim. Então, assim, precisa de uma psicopedagoga com formação em ABA.
o plano de saúde ele não pode se recusar a pagar. Mesmo que o plano, a psicopedagogia não esteja dentro do rol do INS, da Agência Nacional de Saúde, mas como a formação é aba, eles precisam cobrir, né? Porque das terapias que a gente tem, é uma das que já está cientificamente comprovada, então é obrigatório, né? A cobertura do plano de saúde. Então, assim, é bastante interessante e é bem diferente daquele molde que todo mundo, que eu já ouvi gente muito legal falar que é treinamento de cachorro. Não, eu não treino cachorro, eu treino crianças, né? Ensino crianças. A aba é coisa de cachorro, dá recompensa. A gente se recompensa o tempo todo. Tipo, hoje eu trabalhei até as 10 da noite. Vou chegar em casa de passar, pegar um Mac ali, porque eu mereço, né? Pronto, tô me recompensando. Cheguei de serviço cansado, tomar uma cerveja, porque bata calor, eu trabalhei muito hoje. Né? Tô me recompensando. Então, assim, é isso que a gente faz o tempo todo, e isso não é um tratamento de cachorro. Isso é uma recompensa por um comportamento que a gente quer continuar. Né? É bom a gente falar bastante sobre isso e mais vezes em outros lugares e outras pessoas para desmontar essa ideia que se fez. Né? Porque pegaram lá o Skinner, lá naquela primeira experiência que ele fez e transportaram isso para os dias atuais como se não tivesse se passado tantos anos e como se não tivesse evoluído. E que as pessoas ainda acham que as crianças entram aqui, quando faz uma coisa, eu dou uma bala na boca e digo, ok! Né? E não é assim. A gente até dá bala de vez em quando, mas é uma coisa que raras vezes acontece. Fábio, quando tu falas em não reforçar o comportamento negativo ou o mau comportamento, vamos dizer, eu entendo, eu quero tentar entender que é mesmo punindo, porque às vezes a criança sabe que vai ser punida, mas é a atenção que ela queria. Ela está né? tentando obter atenção pelo meio errado. Mesmo que seja pela parte negativa. Exato, é isso que tu está tentando falar. É isso tipo que eu assim, a gente... dizer. Pode falar. Daqui a pouco, ele está se atirando no chão, não é pelo chocolate, né? Daqui a pouco ele o meu filho está pulando na minha volta enquanto eu estou falando, não é porque ele quer aparecer, é porque ele quer que eu me volte para ele, pare o que eu estou fazendo e me volte para ele e diga para ele, meu filho, agora para, a mamãe precisa trabalhar. Né? Então, assim, às vezes é uma forma de obter atenção, mas com o comportamento errado. E é isso que a gente aprende a analisar, porque a aba é análise do comportamento. Né? Então, a gente analisa o que está acontecendo, verifica o que vai acontecer depois e tenta melhorar isso que está acontecendo. Então, assim, é bastante interessante porque tem muito de proximidade, muito de entender, muito de parar e pensar a respeito do meu filho e do tanto que eu estou perto dele, e do tanto que eu estou despendendo de atenção para ele, ou que eu preciso despender de atenção para ele, ou o tanto que eu estou projetando nele coisas que eu não consegui fazer, então, assim, eu dou para ele porque eu não tive, né? Então, assim, eu não vou bater, não vou fazer... Eu não sou a favor da palmada, né? Mas, assim, eu não vou punir, eu não vou nada porque eu não quero que ele me odeie. Na verdade, ele vai acabar me odiando se eu não educá-lo, né? Então, assim, é análise de comportamento. Então, assim, é interessante, a gente usa com adulto, usa com criança típica, com criança atípica, com criança neurotípica, com criança neurotípica, e sempre funciona. Só que exige um pouquinho de disciplina. Né? Perfeito. Assim, de todos. Perfeito, muito bom. Eu lembrei aqui quando a Luísa fez xixi no carro. A gente chegou na escola, ela fez xixi no carro. E nós levamos ela de volta para casa, obviamente, para trocar roupa, não tinha um outro uniforme, enfim. E ela ficou em casa. No outro dia, chegamos na escola, ela fez xixi de novo. Aí eu disse, não, agora tu fica. Agora tu fica. Acontecia muito na ecoterapia. Acontecia muito na ecoterapia, quando o praticante não queria continuar, fazer xixi nas calças. Tinha que voltar, o pai e a mãe trocar e tal. Lembra, Fábio? Oh. Ai.
Jonas, para ti agora, assim, falando em comportamento, como é que tá sendo as aulas? Como é que estão sendo as aulas da Luísa e do Enzo? A escola disponibilizou aulas online? Ela tem uma plataforma ou usa um meeting que todo mundo está usando? Como é que é? E isso atendeu assim às necessidades? Tu acredita que está suprindo o mínimo necessário para os dois em relação a foco, desempenho? Como é que a Luísa está se virando nessa nova forma de aprender ou tentar aprender? Você sabe que, Afonso, eu escrevi uma resposta, formulei, articulei, justamente para responder essa tua pergunta. Mas eu li um comentário aqui da Rose Freitas, vou botar aqui na tela para vocês, e eu perdi a vontade de responder isso, porque é tanta gente na rede pública que não tem esse acesso, que eu ia dizer aqui da Luísa, plataforma Eclass, aulas uma vez por semana no Zoom. Eu perdi a vontade de responder, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa do grupo, e eu disse assim, olha, se eu fosse ministro da Saúde, não estou me candidatando e nem quero, mas se eu fosse ministro da Saúde hoje, no meio dessa pandemia, eu estaria trabalhando 26 horas por dia para conseguir tablets, para conseguir um plano de dados com operadora Vivo, Claro, TIM, qualquer operadora dando forma de desconto em imposto. Cancela tudo que tem agora, que a gente tem programado, pega o recurso que a gente tem e vamos dar um jeito de ajudar os que não têm um tablet, que não têm um computador, que não têm um meio de continuar as aulas em casa. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta de uma forma mais precisa, a gente notou, assim, que a Luísa teve um aproveitamento satisfatório, assim, obviamente, que a gente está acompanhando, e ela aprendeu a desenhar o nome dela na farinha. A professora falou assim, vocês peguem areia, né? Eu não tenho areia em casa. Daí a Aninha falou, mas vamos lá comprar areia. Não, né? Vamos ficar em casa, vamos fazer o que tem em casa, não vamos lá comprar areia. Eu até disse assim, a gente tem que falar com a professora que ela tem que dizer coisas que a gente tem em casa, né? Para não sair, a gente está no meio de uma pandemia. Mas, Jonas, ela pensou, arquiteto, areia, cimento, areia, tijolo, que é isso? Todos temos, né? Então, ela na farinha, ela conseguiu aprender a escrever o nome dela. Depois, no banho, no vidro, né? No vidro embaçado, ela aprendeu também a escrever o nome. Agora a gente está no processo de escrever no papel. Então, ela está nessa fase. A professora, muito querida, nos dá, além de todo o conteúdo que dá para todos, né? Através das plataformas que a escola disponibiliza, ela manda para nós conteúdos individuais para a Luísa, né? Então, a gente manda por e-mail, ou manda um vídeo específico para a Luísa, né? Com as atividades. Então, nesse ponto, assim, dessa tua pergunta, eu digo que a Luísa e o Enzo também estão aprendendo, estão, né, avançando nas etapas escolares, e do fundo do coração aqui eu fico muito triste por todos não terem essa oportunidade, e por isso, enfim, tudo passa hoje em dia por um processo de política, né? A gente tem que focar num plano de governo de educação, porque a educação é a base de tudo, gente. Se não tiver educação, esquece tudo. E só precisa oportunidade, né, Jonas? É oportunidade e acesso, né? Para poder desenvolver.
Então, a gente está se adaptando, né, a esse processo em casa. A Luísa, ela aprende, a gente tem alguns jogos aqui de quebra-cabeça, eu gosto de jogos de quebra-cabeça, então eu estou sempre jogando, e a gente tem um quebra-cabeça que é o alfabeto, né? Então ela adora, já quebrou todo o quebra-cabeça, mas ela monta mesmo quebrado, então ali ela né, viu o A, ela sabe o que é o A, ela sabe o que é o B, ela sabe o que é o C, justamente por tantas vezes montar aquele quebra-cabeça. Então, enfim, né, ela tá num processo ainda de entrada na alfabetização, né, na pré-alfabetização. Então a gente está vendo que está sendo positivo o aprendizado dela para no ano que vem deslanchar com a leitura. Então essa é o processo que a gente está passando aqui em casa. Perfeito, perfeito. Vamos quebrar um pouquinho, então, essa tensão que a gente quando a gente fala nas dificuldades da maioria, é complicado, né? A gente fica com uma dor no coração por não poder ter braço para acolher todos. Como é que... Vamos medir a temperatura, Jonas? Como é que a gente está com nossos comentários aí, o pessoal, participação, por favor. Hoje é uma quarta-feira quente, né? O pessoal Como é que tá o Grenal? pessoal saiu para beber cerveja, né? Aproveitando o calor. Nossa média aqui de público está em 40 pessoas ao vivo, uma média de 40. Temos participação aqui da Moab Gravataí. Tem algum comentário aqui que está conosco também aqui a André Ortiz, a Fabiola, a Adriane Nhoque. Não sei se você conhece essa Adriane Nhoque. Conhece, Afonso? Não conheço. Não. Não. A Ju, a Lauri, estamos aqui também com a Desirri, eu não sei se eu li certo o nome. Desirri, estimulação positiva, fez um comentário bom. Eu queria ler um comentário aqui. Débora da FAD está aqui também, Charlene Nunes, Gisele está aqui também, Rose Freitas, como eu já comentei aqui o comentário dela, Viviane Dávila, Daniela também está aqui, a Cristiane Azevedo, boa noite, pessoal de casa, boa noite, vamos comentar, vamos participar, Fernanda também, aqui, achei, comentário da Vitória, estou amando essas lives, terminei minha pós em educação inclusiva e amo este mundo, mais do que especial. Ela botou aqui, muito legal, Vitória. Então, estamos aqui com uma participação boa. Queria ler mais um comentário que eu anotei aqui. As camisetas, pessoal aqui, quem é que falou? A Fernanda falou que camiseta linda, onde compro? A gente está no meio de uma pandemia, Fernanda, mas a gente está num processo Olha que de bonitinha, retomada. Dorinha. Mostra a Lulu aí, Jonas. Aqui é a Lulu. Ó. Olha, a Lulu é a foto que nós temos no calendário. Ó. É a foto que nós temos no calendário, a gente tem um calendário também, todo ano a gente faz, a gente está em processo de pensamento para os próximos para o ano 2021, né, como é essa pandemia. Então, as fotos do calendário viraram camisetas para a jornada Conhecer para Entender, que seria feita em março. Então, justamente, a gente queria levar todo esse conteúdo que a gente está fazendo aqui na live, a gente queria fazer no shopping, com o público, com presença, enfim. Então, agora a gente está levando através da live. As camisetas, a gente... eu já posso falar aqui. Nós estamos... novidades, nós estamos fazendo máscaras. Então, vamos ter máscaras para vocês, e eu até não estou com os modelos aqui, mas fica um suspense aí para o pessoal. Melhor, então, e sobre as camisetas, a gente também vai retomar aos poucos, assim, quando a gente tiver um pouquinho, numa bandeira um pouquinho melhor do que a vermelha, estamos beirando a preta daqui a pouco. Então, nós vamos continuar assim, e temos outros modelos de camiseta com frase, enfim, com outros, não é só com a foto do seu filho. Então, gente, eu acho que tá boa a participação. Vamos lá, depois eu vou voltar aqui para ler comentários de vocês. Comentem, perguntem, dúvidas, deixem aí nos comentários. Perfeito. Fabiana, retomamos. Tá tão paradinha, vou te incomodar mais um pouquinho.
Fabiana, existe alguma avaliação que se aplique para definir a maturidade cognitiva da criança? Dentro dessas fases indicadas por Emília Ferreiro, se aplica algum determinado teste de leitura e escrita para identificar o nível que a criança está? Existe isso, não? São coisas separadas. Sim, são duas perguntas, desculpa. Existem testes que medem o nível cognitivo da criança, que são testes aplicados por psicólogos, né? Mas ainda não se tem um instrumento bem elaborado para crianças com síndrome de Down, né? E desenvolvimento neuroatípico. Mas existem alguns testes que já estão sendo adaptados para se medir, sim, o nível cognitivo. A idade cognitiva e a idade cronológica, né? Existem testes que são restritos e existem alguns outros testes que não são restritos da psicologia que a gente também consegue medir, mas não de uma forma tão precisa. E os testes para medir o nível de leitura, o estágio que a criança se encontra de leitura e escrita da Emília Ferreiro, são testes abertos também que podem ser, que as professoras usam como sondagem no começo do ano, que a gente usa aqui na clínica quando vem um paciente em processo de alfabetização, essas coisas assim. Na verdade, existe teste para tudo, né? Só que chega um momento em que a gente precisa perceber, mais do que a idade cognitiva e a fase de alfabetização que essa criança está, a gente precisa perceber o que ela precisa nesse momento, né? O que ela está, em que momento da vida ela está? Ela tem 6 anos de idade, ela deveria estar sendo alfabetizada, deveria estar em processo de alfabetização, mas mais importante do que ela conhecer as letras hoje é ela pegar o garfo e a colher e comer sozinha, né? Mais importante do que ela saber que é A de avião e B de bola é ela saber onde fica o joelho, né? É ela conseguir pegar a esponja ou a escova de dente. Então, assim, existe teste para tudo, mas o melhor teste é saber se eu estou preparando essa criança para a vida. Então, chega aqui uma mãe de uma criança de 6 anos de idade, 7, 8, 9, 10, e diz, Fabiana, eu preciso que ele seja alfabetizado. Me disseram que tu alfabetiza crianças com desenvolvimento atípico. Então, assim, eu faço isso. Eu sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga pós-graduada, eu sou pós-graduada em educação especial e fora todas as outras pós-graduações e cursos que eu já fiz na minha vida. Mas antes disso tudo, eu analiso se essa criança se senta direito, se essa criança é capaz de ter o mínimo de independência, porque vem muita coisa antes, né? Idade cognitiva e idade cronológica, a gente sabe que elas variam em todas as crianças de alguma forma, mas independente de eu saber, por exemplo, que a Dora pode estar variando entre, sei lá, não vamos falar da Dora, vamos falar do João. O João pode estar variando, ele tem 10 anos de idade cronológica e ele está variando em 5 anos de idade de desenvolvimento cognitivo. O que eu preciso ensinar para ele agora? É alfabetização ou eu preciso fazer com que ele melhore esse desenvolvimento cognitivo dele? E cognição não é leitura e escrita, né? É muito mais do que isso. E como é que está o desenvolvimento dele? Ele vai ao banheiro sozinho, ele faz a higiene mínima sozinho, ele consegue identificar as partes do corpo, ele se desloca de forma adequada dentro de um espaço conhecido. Então, assim, existem muito, como é que ele caminha, ele consegue pular, ele levanta a perna para subir um degrau, ele pula com os 2 pés. Então, assim, tem muita coisa para a gente saber antes, né? Às vezes eu vejo que existe uma ansiedade em saber em que nível está, qual é o desenvolvimento, qual é a idade do desenvolvimento que ele está. Eu entendo a ansiedade, mas eu também gostaria que as pessoas entendessem que não significa nada nesse momento, no momento da criança, porque a criança é capaz de tudo. Então, assim, quando a gente chegar lá pelos 20 e poucos anos, vamos dizer que uma criança tem um desenvolvimento 4 anos abaixo da idade cronológica. Então, ela tem 8 e ela pensa como uma criança de 4 anos. Daí ela vai ter 10, ela vai pensar como uma criança de 6 e assim por diante. Mas quando ela tiver 25, ela vai pensar como uma pessoa de 21.
Então, assim, as coisas vão, né? Se a gente for fazendo o estímulo certo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, não adianta saber ler e escrever e não conseguir fazer a higiene depois que vai ao banheiro. E isso a gente vê com muita facilidade. Então, assim, é uma coisa de saber ler, saber contar, acompanhar os colegas na escola, estar no mesmo nível de desenvolvimento. Para quê? Né? A gente não pode incentivar essa competição antes de saber se o meu filho está preparado para a vida, né? Para ter uma vida, o que eu quero para o meu filho, Bento, meu filho, 5 anos de idade, né? Eu quero que ele saiba se virar sozinho antes dele saber ler e escrever, né? Eu não quero. Hoje ele ainda me chama quando ele vai ao banheiro, mas hoje eu já não faço mais. Hoje eu supervisiono, né? Eu paro e digo, vamos ver como é que está indo. Então, estimular o desenvolvimento para dar qualidade de vida para uma criança, vai caminhar ao encontro dessa idade cognitiva que a gente precisa, né? Desse desenvolvimento neurológico que a gente precisa. Então, assim, antes de tudo, eu preciso ver isso. Eu preciso ver como é que o meu filho está se desenvolvendo. Se ele consegue... Não adianta botar ele dentro da sala de aula se ele não consegue parar sentado 5 minutos. Eu tenho que trabalhar isso antes. Né? Aí não adianta, meu filho, isso, meu filho. Aí a gente escuta da escola, olha, ele isso, ele aquele outro, tá de fraldas, né? Então, assim, vamos pensar fora um pouquinho, né? Então, assim, fora um pouquinho disso, dessa coisa de pensar no nível cognitivo. Vamos pensar no nível de desenvolvimento geral, né? Então, assim, para que ele chegue na escola, mesmo que cognitivamente ele não esteja acompanhando o conteúdo, ele consiga participar de uma brincadeira, ele saiba se posicionar quando ele não está sendo bem tratado, que ele saiba ir ao banheiro como todos os outros, que ele saiba se servir na mesa e comer o seu lanche, abrir a sua lancheirinha. Então, incluir uma criança perpassa o processo de alfabetização, né? Perpassa essa coisa de conteúdo escolar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que para que ele se sinta realmente incluído quando ele for para a escola, não basta conhecer as letras para estar no mesmo nível dos outros. Ele também tem que saber abrir a lancheira, abrir a garrafinha, dobrar o guardanapo depois que termina, ir ao banheiro, se deslocar dentro da escola. Então, assim, é nisso que a gente precisa pensar hoje. Não, aí vai dizer, não é que a criança vai para a escola para socializar, não. A criança vai para a escola para aprender. Independente do nível em que ela está, ela vai para a escola para aprender, não só para socializar. Quem trabalha com crianças com autismo escuta muito isso. Não, mas ele está vindo para socializar. Não, escola é para aprender. Socializa também, mas aprende. Só que eu tenho que preparar o meu filho, né? Não adianta eu não preparar o meu filho e achar que vão fazer tudo por mim. E eu acho, Fábio, que, e aí fazendo uma meia-culpa de pais, né, na nossa posição de pais de crianças atípicas e de crianças típicas, às vezes a falta de paciência, a correria do dia a dia, o não querer dar o tempo para a criança aprender, tu tira esse aprendizado da autonomia. E aí tu quer que resolva como? Se tu não deixa a criança se virar, vamos dizer, né? Não é virar as costas, é que nem tu falaste. Supervisiona, tu ensina, faz no começo, mas tem que ter... O maior pecado é nosso de não proporcionar essa vivência para eles aprenderem, né? Realmente não é culpa de ninguém, né? Na verdade, nenhum de nós carrega a culpa, a não ser que sejamos negligentes, né? Nenhum de nós é culpado. Na verdade, a gente está aprendendo. Quando nasceu esse filho, nasceu todo mundo junto, né? Eu com a minha idade, tu com a tua idade, que tu é mais ou menos da minha idade, né? Então, assim, nós, assim, o Jonas é novinho ainda, mas nós, assim, tu imagina nós criando filhos. Olha a diferença de como nós fomos educados, do acesso que nós tivemos, ao acesso que os nossos filhos têm hoje. Né? Então, assim, nós não estamos preparados para criar essas crianças. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Então, assim, eu não posso me basear na criação que eu tive.
Claro, não estou falando de moral e essas coisas, né? Estou falando, assim, de manejo, né? Então, assim, a gente não tem o manejo para essa geração que nasceu agora. Para o meu filho de 5 anos, ninguém me ensinou esse manejo. Então, assim, não é para a gente carregar essa culpa, sabe? Eu acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Por isso a gente está aqui hoje, por isso vocês estão aqui, por isso a Dar um Chute proporciona, né, esses momentos de aprendizado. Para a gente aprender uns com os outros, porque a gente vai aprendendo aos poucos. A gente não precisa carregar essa culpa. Eu não tenho tempo. A gente não tem tempo mesmo. E mesmo sem tempo, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Então, assim, mesmo sem tempo, porque assim, tipo, hoje eu vou chegar em casa passado das 10 horas da noite. O que eu vou fazer com o Bento? Eu vou dar um banho e vou botar para dormir, né? Porque eu tô cansada que amanhã eu tenho que me levantar às 6. Então, assim, é minha culpa? É culpa dele? Não é culpa de ninguém. A gente vai adaptando e vai conseguindo, mas não adianta, não precisa carregar uma culpa que não é nossa. Claro. Principalmente agora, nesse período. Nesse período agora, então, assim, esquece a palavra culpa, porque essa culpa não existe, né? Ninguém estava preparado para isso. Ninguém no mundo todo, né? Então, assim, vamos indo e vamos nos sentindo assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje, com o que eu sou e com o que eu sei. Então, assim, eu tenho certeza que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o que eu posso fazer, né? Então, assim, vamos pensar dessa forma, eu acho. Que aí a gente consegue levar com mais leveza. Porque se a gente começa a colocar todas essas culpas nas costas, aí sim a gente vai entregar para eles uma coisa que a gente não precisa entregar, né? Vai colocar neles uma responsabilidade que não é deles e na gente também uma responsabilidade que não é na gente. Então, acho que se a gente levar com um pouco mais de leveza, a gente consegue, né, levar melhor. Porque tá todo mundo meio confuso. Perfeito, perfeito. Jonas, como é que estão nossos comentários? Eu vi que está bombando, eu consigo olhar rapidamente aqui, eu estou atropelando aqui o horário para a gente ver esses comentários aí. Vamos partir para cima. Eu tô anotando alguns aqui porque não dá para ler todos, mas tem alguns bons aqui que eu já estou anotando aqui pelo tempo do comentário da Alessandra. Cadê aqui o seu comentário? Eu queria ler. Vamos lá, vamos lá. O Cássio está rendendo mais em casa. Estamos bem atendidos, recebendo atividades adaptadas. Os professores estão de parabéns. Escola municipal, aqui ela está relatando. Tem mais um aqui que é da Fabíola. Vamos ver aqui. Cadê a Fabíola? É tanto comentário que eu estou me perdendo, gente. Peraí. Tira o retrato da tela. 9h40. Vamos lá. Boa noite. Aqui, ó. Boa noite a todos. Acho que estamos todos com esse sentimento. Isso aqui já é um pouquinho mais antigo. Difícil pensar nos nossos filhos sem pensar nos que não têm esse acesso. O acesso não são somente os meios e a tecnologia, são também a estrutura familiar, o tempo e o suporte. Aí depois tem um comentário da Adri. Amigo, concordo, mas se a família não pegar junto, não adianta particular o público, neste momento de pandemia e sempre. Não se estimula o T21 sem o engajamento da família. É isso que a gente diz. Família é muito importante. É o negócio do cuidar, né? Se a gente está aqui hoje, eu, Afonso, Fábio, porque um ser cuidou da gente quando a gente nasceu. O ser humano, ele precisa de cuidado. Tu compara um gato, quando dá a cria, 2 dias o gato já está se virando sozinho. Nós não, nós precisamos de muito cuidado. Criança, T21, adulto. E depois de idoso, retorna aquele cuidado de criança, né? E continuando aqui, o da Adri, claro que a escola, professores e direção tem que se engajar sempre e os terapeutas. O trabalho é longo, cansativo, mas compensador a cada nova conquista dos nossos filhos, seja pública ou privada. A luta é longa e árdua, concordo. Outro que eu anotei aqui para ler, uma pergunta da Andréia, 9h46, vamos lá. Eu também quero camiseta, o problema é como colocar todas as fotos. Isso aí vai sobrar para mim. Ninguém mandou ser designer. Pois é, faz parte, né, gente? Vamos lá. Mais um comentário. Uma pergunta da Gisele que eu anotei aqui, que eu queria fazer.
A Gisele perguntou: o coletivo e união faz a diferença? Olha, a gente tenta, tá? Às vezes a gente se pega num momento que sozinho a gente não dá conta. É a luta, e a gente acredita que juntos somos mais fortes, não é por um acaso, né? É Cada verdade. um junta um é, que nem o Afonso falou, um é designer, o outro conhece alguém que vai lutar pela inclusão também, o outro tem um contato com alguém, aí já faz um fundúcio e já estamos levando informação para um monte de galera aí. É verdade. Então, cada um juntando suas especialidades, a gente vai longe. Outro comentário que eu queria ler aqui. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Gente, agora está chovendo comentários. Deixa eu ver. Enfim, tem muitos aqui. Eu não vou conseguir ler todos, mas tem uma participação legal. É essa interação que a gente quer, porque aqui não são só nós três. É todo mundo que está aí em casa, está participando, comentando, perguntando. O debate é amplo. E, pessoal, Certo, gente? depois, Continua aí, Afonso. o que a gente não conseguir comentar, ou se tiver alguma pergunta específica, pós-live, não se preocupe que nós vamos responder, repassamos para a Fabiana, depois, se for alguma coisa específica para ela, e a gente retorna para vocês, tá? Não se preocupem. 10:02, estamos chegando no fim. Tivemos essa interação, foi boa, a gente não vê o tempo passar. A gente sempre faz um roteirinho, mas a gente vai adaptando conforme vem nosso público, né? E nosso debate ficando bom, a gente vai indo. Então, eu queria, assim, agradecer a participação de todos, dizer que é uma honra poder, hoje, olhar para trás, para 2016, e saber que éramos meia dúzia ali, pensando numa coisa que naquela época talvez fosse utópica, e hoje a gente está vendo acontecer, alguns projetos aí saindo do papel e com apoio, e isso é muito legal, assim, saber que a Fabiana continua conosco quando a gente precisa, quando a gente chama, e o Jonas quer falar. Eu quero Diga, falar meu porque filho. eu estou lendo aqui os comentários aqui e tem uma pergunta interessante que vai para a Fábio. Vou botar aqui na tela e vou ler também. Oi, Fábio. E por que para crianças atípicas, quando entram na escola, não vão para a turma do cognitivo, ao invés da idade? Pois aí ficam remando sempre. Qual a sua opinião? Porque o nosso sistema de ensino ele não foi pensado para ser inclusivo. Né? Existem sistemas de ensino em que não existe o processo seriado, né? As crianças entram em uma turma, todas juntas, e elas vão por conhecimento, por curiosidade, por objetivo, não esquecendo o conteúdo, mas não existe o seriado. Então, assim, o nosso sistema de ensino não está preparado para isso. Nós teríamos que ter boas escolas públicas, nós teríamos que ter um ensino público muito diferente do que nós temos hoje para conseguir colocar as crianças por nível cognitivo, né? Então, assim, a criança atípica, ela, de forma negativa, ela já foi colocada por nível cognitivo, né? Então, ela já foi segregada por nível cognitivo, mas todas de nível cognitivo, nivelado por baixo. Depois dessa segregação, o processo mudou um pouco e a ideia de inclusão que está sendo vivenciada e que está sendo desenvolvida é pensada para esse sistema de ensino que nós temos hoje, que classifica por idade cronológica, né? Então, assim, mas existem metodologias, inclusive até aqui, né, em escolas particulares, existem metodologias que não privilegiam a idade nem a série, mas o sistema, como ele é formado, não permite esse tipo de pareamento, esse tipo de inclusão ainda. Mas eu acredito que no futuro a gente vai conseguir colocar as crianças
não por idade, mas nem por idade, nem por conhecimento, mas numa escola um pouco mais livre, num modelo um pouco mais humano do que é esse modelo, porque o modelo que nós temos hoje não é um modelo humano. Né? Eu não estou fazendo uma crítica, não. Eu só quero dizer assim, pegar crianças, 36, 40 crianças de 6 anos de idade, colocar dentro da sala de aula sentadas lado a lado, sem que elas possam conversar, sem que elas possam interagir, com 20 minutos de intervalo ao longo de 4 horas, é meio cruel com um corpo que precisa de movimento nessa idade. Né? Então, assim, a cadeira é dura, o tempo é longo, o conteúdo às vezes não está condizendo com os interesses dela. Então, assim, a gente ainda não tem, a gente está caminhando para um sistema mais humano. Eu espero que a gente caminhe cada vez para um sistema mais humano. Mas é o nosso sistema que dificulta, na verdade. Eu acho que até todos os professores que eu conheço, com quem eu me relaciono, gostariam de classificar as crianças de forma diferente do que a classificação cronológica, mas o sistema não permite nesse momento. Fábio, aproveitando que já estás com a palavra, eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, já se tu puderes, tiveres algumas dicas para o pessoal que está em casa para fazer esse manejo com seus filhos, né, nesse aprendizado, independente da idade, algumas dicas legais que a gente possa fazer em casa e já te agradecendo a participação e pedindo para te fazer o teu encerramento, se possível. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom estar com vocês, bom poder dividir um pouco do que a gente sabe, porque é para isso que a gente aprende, na minha opinião, né? Que é para dividir, que é para multiplicar. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer. E dicas para a gente facilitar. Vamos pensar assim. Primeiro, a primeira dica, uma das mais importantes, preparar um ambiente para que essa criança estude só para isso, para mais nada. Então, eu vou pegar um cantinho lá da casa, vou botar uma mesinha onde ela só vai estudar. Naquele momento, naquele lugarzinho ali, eu vou colocar um muralzinho com as atividades que ela vai fazer, ou com as atividades que ela já fez com crianças pequenas. Né? Então, assim, as crianças do tamanho da Dora, do tamanho da Luísa, vai colocar ali, vai valorizar a produção dela, vai colocar o trabalho dela ali. Ali é o lugar de estudar, essa é a primeira coisa. Precisa ser longe de tudo. E o adulto que vai fazer o acompanhamento, ele precisa estar disponível. Né? Ele precisa estar disponível, 100% disponível. Se é por 15 minutos ou se é por 1 hora, precisa estar disponível. Né? Então, assim, é sem o celular, é sem a TV ligada lá atrás, ouvindo notícias, sem essas coisas. Né? Então, assim, o adulto, a gente precisa de um lugar adequado, a gente precisa de um adulto, inclusive emocionalmente disponível, porque não adianta eu ir, por mais que eu disfarce, se eu for de má vontade, qualquer criança percebe. Então, assim, e isso não vai ajudar. Preparar o ambiente, estar disponível. Uma terceira coisa seria criar uma rotina. Antes de criar a rotina, perceber o tempo da minha criança. Então, assim, ó, eu posso evoluir nesse tempo. Eu estou em casa, essas são as maravilhas da pandemia. Eu estou ali com o meu filho, trabalhando com ele individualmente, e estou percebendo como ele é. Muitos pais com quem eu trabalho perceberam a importância do acompanhante terapêutico na sala de aula na pandemia, né? Não, meu filho não precisa de acompanhante. Não, ele não precisa de monitora. Não, ela vai sozinha, ela vai no banheiro, ela faz tudo. Né? Não é só isso que a monitora faz, né? Então, assim, estar atento, é estar emocionalmente disponível, é estar disponível, estar naquele momento ali e perceber, 5 minutos que ele se concentra, então vamos fazer 5 minutos de atividades, vamos dar 5 minutos, vamos usar um temporizador, vamos ensinar para essa criança que não tem
Eu tenho uma aqui porque eu uso bastante. Eu tenho um temporizador de 5 minutos, que parece uma eternidade quando a gente faz isso aqui. Não, então, assim, mostrar concretamente para essa criança que ela vai trabalhar 5 minutos e vai descansar 5 minutos. Né? Então, assim, aí eu vou aumentar esse tempo. Agora nós vamos fazer 6 minutos. Agora nós vamos fazer 7 minutos ao longo do tempo de trabalho. Então, anotar, tomar nota, porque se eu não anoto, eu não me atento. Então, assim, prestar atenção no meu filho e como é que eu vou poder ir aumentando esse tempo de trabalho. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é criar rotina, né? Que isso aí todo mundo já entendeu o que é preciso, né? Colocar o uniforme. Não deu certo para a Luísa, né? Mas a gente pode tentar, né? Talvez com os outros dele. Então, assim, ela vai começar às 9 da manhã. Gente, não é escola. Então, principalmente os pequenos que não estão tendo aula ao vivo, como os maiores, é interessante que a gente veja o horário que eles estão mais disponíveis. Então, assim, o meu filho não funciona nada antes das 10 horas da manhã. Ele pode acordar às 8 da manhã, mas ele precisa desse tempo. É lá pelas 10 que tá bom. Então, assim, lá pelas 10 eu vou começar a trabalhar com ele. Ah, meu horário de almoço, é isso, aquilo. Bom, o almoço pode esperar um pouquinho, então trabalha ali aquela meia hora, aproveita a disposição que ele tem. Coloca o uniformezinho, senta, vamos fazer atividade. A gente precisa fazer concessões, a gente está em casa, não está na escola, não tem colegas, não tem nada. Então, assim, vai sentar ali na frente e vai dizer, não quero, estou cansado, estou com sono, quero sair. Aí parece que toma um diurético. Aí tem que ir no banheiro a cada 5 minutos. Aí parece que não come faz um mês, porque fome o tempo inteiro, a cada 5 minutos que é, né? Lá em casa eu sei porque acontece a mesma coisa, né? Então, assim, entender que faz parte do processo. Tentar voltar um pouquinho. Então, assim, não. Agora, esses teus 5 minutos tu vai estudar. Depois você pode levantar e tomar água. Né? Tentar levar de forma, como eu estava dizendo, de forma um pouco mais leve. A criança está agitada, é uma criança que precisa se mexer, não para nem 5 minutos. Então, pega lá uma bola, que nem essa que vocês estão vendo atrás de mim ali. Pega uma bola de pilates e bota ela sentada na bola de pilates, ao invés de botar ela sentada numa cadeira. Porque daí ela vai poder se mexer enquanto ela está no lugar, e isso vai fazer com que ela consiga se concentrar um pouco mais e perca essa vontade de levantar a cada 35 segundos. Né? Então, assim, organizar uma rotina mínima que seja. Então, assim, eu não estou falando de rotina de 3 horas, eu estou falando de rotina de começar com 15 minutos. Aumentar para 20, aumentar para 30. E se o nosso limite, o meu limite emocionalmente disponível, e o limite do meu filho é 30 minutos, essas serão as aulas. Eu preciso prestar atenção naquela pessoa que está perto de mim e perceber se eu não estou tornando a vida dela um sofrimento. Eu já comentei, não com vocês, mas, né? A mãe me ligou e me disse, Fabiana, eu não sei mais o que fazer, porque eu dei com um caderno na cabeça dele. Tipo, né? Para agora! Tu não tem que dar aula para ele. Para agora. Ah, mas ele vai rodar. Se ele rodar, ele recupera. E outro, ninguém vai rodar esse ano. Então, assim, mas ele não vai aprender, não vai acompanhar. Mas ele também não vai aprender se tu der com o caderno na cabeça dele. Se fosse assim, era fácil. Não existia psicopedagogia. Não só pega um caderno, né? Então, assim, estar emocionalmente disponível é 50% do processo. Organizar uma rotina, ter um lugar específico e perceber essa pessoa com quem a gente está lidando. Perceber o meu filho como um outro ser humano, não como uma criatura inanimada que eu faço o que eu quero e eu mando fazer o que quer. Não é um ser que não, né? Por favor, né? Então, assim, perceber, tá sofrendo? Para! Tu tá sofrendo? Para! A gente precisa respeitar e precisa se respeitar também. Hoje não é o meu dia, hoje as coisas não deram bem certo. Queimei a comida, deixei, sei lá, o ferro queimar a roupa. Não, deu errado. Não vai pela obrigação. Não vai pela obrigação e não vai desse jeito porque não vai dar certo. Então, assim, e o que a gente estava falando lá no início, adequar a expectativa para o momento. Então, assim, tá todo mundo perdido. Tá todo mundo aprendendo a lidar com a situação. Ninguém estava preparado para chegar março, as escolas começarem, daqui a pouco fecha tudo, ninguém mais sai para a rua, não tem mais amiguinho, não tem mais vó, não tem mais nada. Né? Então, assim, é complicado, mas vai passar. E eu preciso pensar primeiro
no que eu vou deixar plantado, porque é um ano inteiro, a gente é março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá aí, né? Então, são 6 meses, é metade de um ano. Eu tô plantando dentro dessa pessoa. O que eu tô plantando? O que eu vou colher depois? Né? Então, assim, e aí a gente vai dizer, aí a gente vai vir com aquela coisa de, não, mas ele tem, não tem. Hoje ninguém tem nada, a gente tá fazendo tudo que pode. E a gente não tem, ele tem que, ninguém tem que agora. Agora a gente tem que fazer o melhor possível, dentro das nossas limitações e tentando plantar uma semente boa e não ruim, né? Já pensou? Depois a criança não quer estudar? Aí a gente vai levar a culpa. Aí assim. Fábio, muito, muito, muito obrigado pelas tuas dicas, pelas tuas considerações. O pessoal está encantado nos comentários, realmente. O pessoal de Curitiba, eu notei que tem bastante gente de Curitiba ali, que honra o pessoal de lá. Jonas, encerra para nós com as tuas considerações e faz o fechamento para nós. Eu vou deixar para ti, que falou menos que eu hoje. Eu peço que tu encerre, então, para nós a nossa live. Tá? Eu vou te passar a bola de volta, o bastão, porque tu é o mestre de cerimônias, já formado e pós-graduado aqui nas nossas lives. Por favor. MC Jonas. MC Jonas. Jonas MC. A gente tenta, né, gente, porque o objetivo aqui é sempre quebrar percepções, quebrar paradigmas da sociedade, né? Eu sempre penso quando uma mãe e um pai recebem um diagnóstico assim lá na ecografia morfológica, como foi a da Luísa, olha, seu filho vai ter síndrome de Down. E aí tu cai num mundo assim, e agora? Não, mas eu já vi aquele pessoal que faz live, eu já vi aquele pessoal no shopping lá fazendo exposição de foto e todo mundo faceiro, então é tranquilo, a gente vai passar por isso, esse é o objetivo aí, tá, gente? Eu tenho que fazer uma correção aqui, desculpe levar mais um pouco de tempo aqui com vocês, talvez a conexão esteja cortando, mas é importante fazer uma correção aqui de um comentário que eu li, que não era uma pergunta, era uma afirmação da nossa amiga Gisele, vou botar aqui na tela. E não era uma pergunta, e sim uma afirmação. Juntos somos mais fortes. É isso aí, Gisele. Então, gente, não tem como encerrar essa live, né, sem falar em ter paciência, né? Vamos tocar a música do Lenine e ter paciência, né? E principalmente, eu acho, cuidado, né? Cuidado com o próximo. Cuidado, né? A gente tá aqui porque, como eu falei, né, esse era um tema que eu ia falar para encerrar, a gente está aqui porque um ser cuidou de nós, uma mãe, um pai, cuidou de nós, nos educou, nos ensinou, e a gente agora precisa retribuir, cuidar de um todo, porque se nós cuidamos de um todo, nós vamos construir uma cidade com mais empatia, essa palavra que nossa amiga Ju tanto fala, e que tem que ter. É isso, a gente tem que cuidar do próximo, se proteger, e num momento de pandemia, a gente tem que reforçar esses cuidados para construir uma sociedade melhor. Então, gente, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Afonso, muito obrigado à participação e comentários de todos. Se eu não li todos, se eu não citei todos, me desculpe, mas aqui eu fiz de coração, então muito obrigado. Família, dá um chute. Boa noite!